Bem-vindos novamente a mais uma consideração da Palavra de Deus, assuntos relacionados com as igrejas que hoje se dizem ser cristãs, os chamados evangélicos e também os chamados católicos e outros, como a Igreja Copta e várias outras igrejas que professam ser cristãs. Após a morte do último dos apóstolos, João, exilado na ilha penal de Patmos, com o tempo foi havendo um desvio da Bíblia e um desvio do segmento do ensino dos apóstolos. Foi havendo um desvio total da Bíblia, inclusive, hoje, 2000 anos depois, nós sabemos que quem domina o mundo ainda, aqui embaixo, 1 João 5,19, fala que o mundo inteiro jaz no poder do iníquo, do maligno. Inimigo, Satanás, o diabo, é um anjo que se rebelou contra Deus e está aqui na terra. Ele está restrito, desencaminhando a terra inteira, conforme diz Apocalipse 12, no versículo do 7 ao 12. Ele foi lançado para cá, para baixo. Ele foi expulso do domínio celestial e ele está aqui nas vizinhanças da terra. Esse inimigo poderoso, ele tem promovido doutrinas que desonram a Deus. Por exemplo, Deus ele alertou tanto para não jamais, nunca considerar ele como três. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, na Bíblia em hebraico, aqui eu tenho uma imagem do texto da Bíblia em hebraico, onde nós temos, por exemplo, Deuteronômio 6,4, uma declaração que diz assim, eu vou ler e traduzir, Shema Israel, escuta Israel, aqui é um Sheva, é um som de Yehová Elohenu, Jeová nosso Deus, Yehová Erhad. Jeová é um só. Então aqui está dizendo Yehová, ou Jeová em português, porque nós falamos português, Yehová em hebraico. Aqui diz que ele é um só, Erhad. Yehová Erhad. Então Israel foi alertado. Escuta, ó Israel, Shema Israel, Yehová Elohenu, Jeová nosso Deus, Yehová Erhad, é um só. Por que Deus mandou prestar atenção? Porque é o significado da palavra Shema. Sabe quando a sua mãe dizia, escuta meu filho? Quer dizer, é o mesmo que preste atenção. Deus está fazendo do mesmo jeito com você agora. E você está prestando atenção nessa declaração? Shema, escuta. Deus é um só, Erhad. Olha aí, né? Erhad, um só, não é três. Então de onde veio a ideia de tríades? No Egito, uma nação vizinha a Israel, eles adoravam o deus Osíris, a deusa Ísis e o deus Horus. Era uma tríade egípcia. Era uma tríade. Já na Babilônia, uma potência mundial que veio a dominar alguns séculos depois do Egito, eles adoravam Sin, Sin, Shamash e Star, o deus lua, deus estrela e deus sol. Deus estrela, estrela Star. Tem até na Babilônia o portão de Star, estrela. Então eles adoravam uma trindade. Depois da morte dos apóstolos, esses ensinos pagãos foram enxertados dentro da Igreja Católica, que era a igreja que estava no segmento dos apóstolos, mas infelizmente se desviaram e começaram a aceitar um monte de coisas erradas, inclusive a doutrina da Trindade. Na Reforma Protestante, no ano 1517, não fizeram uma verdadeira reforma, não fizeram, gente. Eles ainda levaram consigo, apesar da reforma, a doutrina católica da Trindade, que teve sua fonte em origens assim pagãs, estranhas às Escrituras. Então eles enxertaram também tal doutrina nos seus livros sagrados, inclusive no livro mais sagrado de todos, a Bíblia Sagrada. Eles pegaram textos e foram sutilmente adulterando. E hoje, muitos desses chamados teólogos evangélicos, pastores e padres, acusam justamente outros daquilo que eles praticam, que é isso, adulterar textos, a fim de promover a doutrina católica da Trindade. Eu posso citar aqui alguns exemplos, mas o alerta é esse, gente. Cuidado com os pastores evangélicos. Cuidado com os padres e outros. A doutrina deles tem alguma coisa de muito sinistra nisso tudo. Em primeiro lugar, antes de eu prosseguir falando justamente sobre isso, sobre esse assunto, né, de como que eles fizeram essas alterações no texto da Bíblia para promover a Trindade, eu quero alertar vocês. Sabe quando você está dentro de uma igreja e você vê que tem alguma coisa errada, você fala, esse cara fala bonito, mas ele tem todos os indicativos de que não é verdadeiramente um servo de Deus. A vida dele, a maneira como ele faz, as mentiras, a imoralidade sexual, a roubalheira, sabe? A apropriação indevida, aliás, de dinheiro de outros. Você já percebeu a tolerância e até mesmo a prática de imoralidade sexual, como está se tornando pandêmica no meio dessas igrejas chamadas cristãs? Não é verdade? Então, veja bem, gente, agora tem outro problema, tem outra coisa aí,
que está realmente revelando quem são esses. Jesus mesmo falou, por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. João 13,35. Será que o amor identifica eles? Né? Na verdade, gente, muitos não têm demonstrado esse tipo de amor. Jesus disse em João capítulo 4, versículo 23, ele disse para uma mulher com quem ele dialogava junto a um poço perto da cidade de Sicar, a samaritana, ele falou assim, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Olha que dica maravilhosa que Jesus deu. Que dica maravilhosa. Por outro lado, ali na Bíblia, em várias passagens, como de Lucas mesmo, Lucas 6, né? Lá no final, acho que é o capítulo 6, versículo 46 em diante ali, Jesus fala, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Ele fez isso uma espécie de uma profecia. Hoje é exatamente o que está acontecendo. Muitos vindo à base do nome de Jesus e fazem o quê? Estão desencaminhando as pessoas. Jesus disse, muitos virão à base do meu nome e desencaminharão a muitos. Olha aí o alerta, gente. Quer ver a prova disso? Eu vou mostrar a prova, o preto no branco, igual essa tela aqui diante de vocês, de que há uma coisa errada, algo de muito sinistro no meio dessas igrejas chamadas cristãs. Cuidado com os pastores evangélicos. O livro História do Cristianismo, de Paul Johnson, em inglês, History of Christianity, ele disse, abre aspas, dentre 17 mil pastores evangélicos, nunca houve mais de 50 que cumprissem longos termos de prisão por não apoiarem o regime nazista em qualquer época. Aqui, o historiador Paul Johnson está dizendo que na época da Segunda Guerra, lá na Alemanha, vamos viajar agora no tempo, 17 mil pastores havia lá na Alemanha. Esses 17 mil pastores não chegou a 50 contra Hitler. Eles apoiaram o Partido dos Trabalhadores, o PT lá de Hitler, que era Partido dos Trabalhadores do Nacional-Socialismo Alemão. Eles apoiaram, gente. Na sala de aula, quando entravam na sala de aula, os alunos falavam em mão em riste, Heil Hitler! E aí eles apoiaram. 17 mil pastores deram apoio total. Por outro lado, o historiador Paul Johnson diz, contrastando tais pastores com as testemunhas de Jeová, ele disse, olha, os mais valentes eram as testemunhas de Jeová que proclamavam sua inequívoca oposição doutrinal desde o início e sofreram em consequência disso. Recusaram qualquer cooperação com o Estado nazista. Muitos foram sentenciados à morte por se recusarem a prestar serviço militar ou foram levados a Dachau ou a manicômios. Tá vendo? Então, ao passo que os pastores evangélicos não falavam nada contra o regime de Hitler, a maioria, a vasta maioria, né, 99,9%, existia um grupo que era diferente, as testemunhas de Jeová, diz o historiador aqui, Paul Johnson, no livro História do Cristianismo em inglês. Né? As testemunhas de Jeová chegavam em sala de aula, eles em vez de levantar a mão em rista e falar Heil Hitler, não, eles falavam Guten Morgen, e com a mão para baixo, né, sério, Guten Morgen, tá vendo? Bom dia. Então, eles eram expulsos das escolas, perdiam seus empregos, eram taxados de opositores do regime e levados aos campos de concentração. Isso aconteceu já no início, em 1933, quando elas já foram expulsas de vários lugares e enviadas para os campos de extermínio junto com os inimigos políticos de Hitler. Sim, as testemunhas de Jeová. A igreja evangélica, por outro lado, o historiador diz que dos 17 mil pastores, não chegou a 50 contra Hitler. Quem mais reconhece isso? Um dos poucos pastores, Martin Niemöller. Martin Niemöller, ele era um líder protestante, foi prisioneiro num campo de concentração, e ele diz assim, olha, e pensar que nós cristãos, ele diz, achando que eles eram cristãos, nos sentimos envergonhados diante da chamada seita dos sérios estudiosos da Bíblia. Quem? As testemunhas de Jeová. Por quê? Que as centenas, ele fala, e aos milhares foram mandados para os campos de concentração e morreram por se recusar a servir na guerra e declinar a atirar em seres humanos. Então ele falou aqui, ó, esse grupo Testemunha de Jeová, essa seita, eles não aceitaram de forma alguma matar seus irmãos de fé. Estamos envergonhados diante deles. Perceberam aí, gente? Tem alguma coisa errada com a igreja evangélica ou não? Não adianta ficar aí, blá blá blá, Testemunha de Jeová é seita, Testemunha de Jeová é uma religião fundada pelos americanos, são hereges, são seita, e na hora H amarelar e fazer aquilo que Satanás quer, que é matar os irmãos de fé em campos opostos de batalha. Gente, olha, você que é evangélico, pelo amor de Deus, abre a sua Bíblia aí na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo aqui, é o versículo 22. Olha o que Pedro disse. Agora que vocês se purificaram pela sua obediência à verdade,
tendo como resultado o amor fraternal sem hipocrisia, amem uns aos outros imensamente de coração. Ele deu esse mandamento, falou sobre o amor fraternal. Fraternal, isso envolve o amor de irmãos, Filadelfia, em grego. Então, gente, imagine agora, os 17 mil pastores, eles foram seguir a ordem de Hitler, atravessar a fronteira e invadir a França, certo? E lá na França encontravam um evangélico francês, e aí era fogo no Senhor, irmão. Não era mais paz no Senhor, irmão. E lá do outro lado, os franceses também matando alemão, em nome de Cristo Jesus. Mas Jesus não disse em Mateus 26:52, quem tomar a espada perecerá por ela? Paulo também não falou nas suas cartas que as armas do nosso combate não são carnais, porque temos uma arma, uma luta não contra carne e sangue? A Bíblia, no profeta Isaías capítulo 2, você abre lá faz numa profecia proferida pelo profeta de Deus, Isaías. Lá fala no capítulo 2 de Isaías, olha o que diz. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e Jerusalém, na parte final dos dias, ou seja, em nossos dias. O monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido, acima do cume dos montes. Tá vendo aqui? Aqui está dizendo que a adoração de Jeová é isso, gente. A religião de Jeová vai ficar alta, muito mais alta do que os outros montes. Esse monte de religião que tem por aí. E serão elevados acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele, e muitos povos irão e dirão, venham, subamos ao monte de Jeová, ele nos instruirá sobre os seus caminhos e nós andaremos nas suas veredas. E aí fala mais à frente, olha. E transformarão as suas espadas, vão transformar elas em arados, e as suas lanças em podadeiras, não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui se aplica apenas os que adoram a Jeová. Eles não mais aprendem a guerra. Isso na parte final dos anos, disse o profeta. Então os verdadeiros seguidores de Cristo fazem parte desse povo. Não aprenderam mais a guerra. Isso é uma profecia que se cumpre hoje. Não aprenderam mais a guerra. Eles transformaram suas espadas em relhas de arado. Mas e a igreja evangélica? Mataram. Mataram aos milhares. 78% da igreja evangélica apoiou a invasão no Iraque em 1990. Depois, lá em Ruanda, na África, em 1994, teve uma briga lá entre duas raças, tudo escurinhos, né? Tudo escuros, como o povo fala, negros, né? Mas mesmo assim, um é mais claro que o outro e houve uma divisão lá. Só sei que 1 milhão quase de pessoas foram mortas. Mais de 500 mil de pessoas foram mortas. E sabe quem se destacava nessas matanças? As igrejas. Eles entravam nas igrejas e saíam matando todo mundo. E as igrejas, todas elas lá, se armando até os dentes, e matando os irmãos lá de fé de outra, só porque é de outra etnia. Tutsis contra Hutus. E as testemunhas de Jeová? Não participaram de jeito nenhum na matança de 1994 em Ruanda, na África. Então não adianta essa discussãozinha aí, testemunha de Jeová é uma seita, nós que somos evangélicos é que somos os seguidores de Jesus, mas amarelam e matam irmãos de fé quando tem uma febre de guerra, uma febre nacionalista. Então é tudo inútil, tudo inútil. Jesus, ele diz sobre esse comportamento, Mateus 7, 21 ao 23, afastai-vos de mim, vós obreiros, do que é contra a lei. Não adianta, gente, não adianta. Então é de se envergonhar mesmo, assim como fez esse líder protestante. Mas para piorar a situação, os teólogos evangélicos fizeram algo horrível. Eles mudaram sutilmente o texto da Bíblia, porque eles hoje, o mundo está em relativa paz, né? Mas e como que eles estão fazendo? Eles estão adulterando a Bíblia, gente, para promover a doutrina católica da Trindade, da qual me referi antes. Veja só um exemplo aqui. Veja só o que aconteceu no caso desse texto aqui, Mateus 28, 18. Ali Jesus falou, foi-me dada toda a autoridade. Edotemoi passa exousiai. Eles verteram para o português em várias versões da Bíblia Almeida e também da Bíblia King James, a principal versão usada pelos evangélicos nos Estados Unidos, foi-me dado todo poder. Acontece que não foi usada a palavra pelo apóstolo ali. Poder, não foi, porque poder em grego seria, olha aqui, deixa eu mostrar aqui, dinamis. O sentido da palavra grega exousia não é o de poder, poderio ou força. Porque para essa acepção existe a palavra dinamis. Jesus não falou, foi-me dado todo poder, dinamis, não. Ele falou, foi-me dado toda a autoridade, exousia. A palavra exousia, empregada ali,
ela vem de exesti, que significa poder concedido, concessão, algo que é dado por outro a alguém. Então, em vista disso, mais recentemente, a João Ferreira de Almeida, usada em predileção pela Igreja Evangélica, eles decidiram arrumar esse texto na Almeida atualizada, conforme vocês veem aqui nessa imagem. Mateus 28:18 agora está corretamente vertendo na versão Almeida atualizada: toda a autoridade foi me dada, Jesus disse. Ora, mas qual é a diferença, talvez digam alguns, né? Na verdade, gente, houve uma coisa sutil nesse texto. Por acreditarem que Jesus é o próprio Deus Todo-Poderoso e promoverem a doutrina da Trindade, a doutrina católica da Trindade, essa é apenas uma das inúmeras formas que eles sutilmente adulteraram o texto para fazerem você acreditar que Jesus é o próprio Ser Supremo. Então é dessa forma que eles adulteram, por falta de exatidão e por torcer devagarinho aqui e ali. Foi-me dada toda a autoridade, não poder. E observe, Jesus disse que foi-lhe dado. Se foi dado, alguém lhe deu. Não é verdade? Observe um outro exemplo aqui, ó. Exousia é autoridade. Poder é dinamis. Duas coisas diferentes. Isso é para principiante, viu? Em João 1,14 nós temos um outro exemplo desta adulteração sutil. Ali nós encontramos em grego kairologos sarkisegeneto. E a palavra, que é Jesus, carne tornou-se. Sarkisegeneto. Ou seja, literalmente, mais literal possível, diz carne veio a ser. Já as versões normalmente traduziram errado, de uma maneira, eu diria, não exata. Seria não é bem errado, seria inexato. É uma forma tendenciosa. Eles traduzem assim, a palavra se fez carne. Se fez carne. E você vê o que os pastores mais falam, olha, porque Jesus se fez. Como se ele fosse o próprio Deus e ele tinha feito ele mesmo virar carne. Mas não é isso que o texto diz, o texto usa uma forma passiva. Em grego, se fez seria sarxepoiesen, real tu. Carne fez a si próprio, numa forma reflexiva, que não ocorre no texto. Portanto, esse aqui é um texto quase nunca comentado, né? Mas é uma adulteração sutil, né? Feita pelas igrejas evangélicas ao traduzirem a Bíblia. Não é assim que está no grego do Novo Testamento. Não existe se fez nessa passagem. Nós não temos um pronome reflexivo ali. Agora veja um outro ponto, ó, João capítulo 1, versículo 3. Esse texto ele foi sutilmente adulterado e é muito lido, é o que o povo mais lê, é isso aí. Começando com o capítulo 1, versículo 1, que eu considerei em outros vídeos, mas o João capítulo 1, versículo 3, nós vemos um exemplo de adulteração sutil. Por quê? Porque ali, gente, o que acontece é o seguinte, eu vou ampliar aqui para ficar mais claro para vocês. Veja bem, deixa eu centralizar aqui, ó. Aqui diz assim, João capítulo 1, versículo 3, a maioria das versões verte assim, todas as coisas vieram a existir por ele. Já na Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová diz, todas as coisas, aqui é João capítulo 1, versículo 3, na tradução do Novo Mundo, beleza? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas verteu assim, todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, isto é, Jesus. João capítulo 1, versículo 3. Porque em grego está a palavra di, que é a abreviação de dia. É uma preposição que, num caso genitivo, indica por intermédio de alguém, que é ele. Tá vendo? Então não é por ele, conforme verteu Almeida. Então, a pessoa insuspeita, né, que gosta da Bíblia, vai lá ler, aí pega a Bíblia Almeida, a Bíblia é usada em predileção por esses teólogos evangélicos e pelos líderes e por outros e pelo leigo, aí entende que Jesus é aquele que por quem foi feito o mundo. Foi feito por ele, mas não é o que o texto diz. Não é por ele, mas por intermédio dele. Então, será que isso tem um sentido que é relevante? Claro! Gente, cada palavra da Bíblia é como se fosse vale mais do que o ouro. Vale mais do que o ouro. Ali é como se fosse diamante ali. E mais que o diamante, porque vai te dar vida eterna. Aí o cara vem e adultera, ele transmite um sentido diferente do original. É isso mesmo que eles fizeram aqui. Eles pegaram a palavra grega dia, preposição, e verteram a preposição num sentido diferente. Porque a preposição dia, numa construção genitiva, tem invariavelmente, gente, o sentido de através de, ou canal, meio de algo. Então Jesus é aquele por intermédio de quem Deus fez todas as coisas. Então foi Deus que fez por intermédio de Jesus Cristo. Percebeu? Esse é o ponto que é desconsiderado pelos evangélicos.
Eles não conseguem enxergar isso porque lê na sua Bíblia de uma forma sutilmente adulterada. E será que é só essa passagem? Não. Veja só 1 Timóteo 3,16, o que aconteceu também. Eles pegaram esse texto, gente, que fala sobre Jesus e diz que aquele que foi manifestado em carne, hos ephanerothe em sarki. No grego, 1 Timóteo 3,16, fala aquele, hos ephanerothe, foi manifestado em sarki, em carne. Aí eles pegaram, olha o que os trinitários fizeram. Tá vendo esse ômega aqui? Ômega não, esse ômicron. Eles pegaram, passaram um tracinho aqui no meio dessa letra, ó. Aí transformaram esse ômicron em um teta. Aí virou a palavra Deus, Theos, abreviado, nome na sacra, Theos. Aí ficou Deus foi manifestado em carne. Você acredita que fizeram isso? Agora pode pegar várias versões e olhar, lá na maioria das Bíblias está Deus foi manifestado em carne. Então, gente, eu estou falando, Satanás, o demônio, está na cabeça de líderes religiosos da cristandade, não é cristãos, não são cristãos. Se você pegar os textos em grego mais antigo, eu posso citar aqui aquele do ano 360 lá, 300 e pouco, o texto do Sinaítico. É um texto grego respeitado, que foi descoberto e falaram, esse aqui é bem mais antigo, é alexandrino, é considerado categoria 1. Esse e vários outros revelou que houve realmente uma adulteração. E essa adulteração veio bem depois. Os manuscritos em grego mais antigos descobertos, como por exemplo o Sinaítico, do IV século, o Efraimi Rescriptus, e outros revelam que aqui houve uma adulteração feita pelos trinitários para enxertar na Bíblia a doutrina da Trindade. E depois vem dizer que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é adulterada. Eu desafio qualquer um aí para mostrar uma adulteração e eu refuto. Eu acabo com qualquer adulteração suposta da Bíblia da Tradução Novo Mundo. Na verdade, não tem adulteração. Eles acusam as Testemunhas de Jeová daquilo que praticam. E o pior, muitos estão defendendo e repetindo essas mentiras contra as Testemunhas de Jeová por causa de ódio religioso ou por amor demais à tradição deles. Entendeu? Agora, não é por motivo de gramática grega, conhecimento de síntese e morfologia, não é nada disso. Se você falar, vamos ver então preto no branco? Então eu até sugiro, faça o seguinte, mande perguntas para mim, procure entrar em contato comigo, procure entrar em contato principalmente com qualquer uma testemunha de Jeová para saber a verdade sobre isso. O jw.org é o site mais recomendado, jw.org. Ali você tem muitas explicações, né? Aqui, por exemplo, você viu mais uma evidência da adulteração sutil, né? Eu poderia ficar citando inúmeras, gente, inúmeras. Eles mudaram Mateus 28, 18 para dizer, foi-me dado todo poder, na verdade fala toda autoridade. João 1,3, ali diz que o mundo foi feito por ele, né? Mas o certo não é isso, que foi uma adulteração. O texto diz que foi por intermédio dele, de Jesus, tá vendo? João 1,14, alterado sutilmente para dizer-se que Jesus se fez carne, quando o texto diz que ele tornou-se carne de uma forma passiva. 1 Timóteo 3,16, ele foi manifestado em carne, foi vertido, na maioria das Bíblias, adulterado para dizer Deus foi manifestado em carne. E sem falar em outros, 1 João 5,7, esse texto aqui fala uma coisa que não existe de jeito nenhum, os trinitários foram lá e colocaram no texto como se fosse da Bíblia. E esse texto, o próprio erudito Dan Wallace fala que não é a parte que fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os três são um, é uma interpolação, uma coisa que não existe. Será que é uma coincidência, gente? Não, não é coincidência, é proposital. A Igreja Evangélica, Igreja Católica e outras estão trabalhando no sentido de destruir as verdades fundamentais da Bíblia. São vários textos, gente. Abacuque 1,12, lá fala que Deus não morre, Deus não morre. Eles traduziram, não morramos nós, né? E para piorar, o mais grave de tudo é este, ó. Atos 2,21, lá diz, todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Isso aqui, o apóstolo Pedro, ele citava Joel 2. Joel, o profeta, ele escreveu, Holasher, todo aquele, Ikra Beshem Yehová, que invocar o nome de Jeová e Malete será salvo. Então é uma palavra que está lá em Joel, em hebraico. E o que escreveu Atos, também era judeu, ele usou o nome de Deus aqui. Então eles pegam o nome de Deus e removem. Eles removem o nome de Deus de suas versões da Bíblia. Substitui e coloca a palavra Senhor. E coloca em letras garrafais a palavra Senhor. E isso causou uma confusão entre o Senhor Jeová
e o Senhor Jesus. Enfim, essas são apenas algumas, eu poderia me delongar e ficar aqui muito mais tempo, mas já se passaram 25 minutos aqui de áudio, de vídeo. Então é o seguinte, este tema sobre como que alguns têm adulterado passagens da Bíblia a fim de promover doutrinas particulares é algo que se aplica não às testemunhas de Jeová, e ninguém consegue vencer um escrutínio sobre um diálogo comigo, por exemplo, ou outros que são conhecedores um pouco mais dos textos gregos da Bíblia, grego, hebraico e aramaico. Não tem como, gente. Não tem como. Eles estão enganando, estão acusando vocês, aliás, as testemunhas de Jeová, daquilo que eles fazem, que é adulterar ou promover a adulteração. E a prova aí eu fiz um respaldo geral mostrando que eles não são cristãos. Cuidado, gente, não aceite eles como cristãos de fato. Avalie o comportamento deles como grupo. Fala, será que a minha igreja, nessa época, agiu como cristãos? Será que eles agem como cristãos? Qual é o procedimento deles, por exemplo, na questão de remover pessoas que praticam pecados graves na igreja, conforme 1 Coríntios 5? Qual é a postura deles no envolvimento da política partidária, no envolvimento das guerras sangrentas das nações? São perguntas que têm que ser consideradas. Será que eles negam a divindade de Jeová e alegam que outros negam a divindade de Cristo de uma maneira enganosa? Porque, meu Deus, eu quero muito mais, mamãe me acuda, como diz o senador Magno Malta. Eu prefiro muito mais estar do lado de uma religião que é chamada de seita e que não foi matar irmãos de fé, né, do que aqueles que falam assim, essa religião é uma seita, negam a divindade de Cristo, sendo que eles negam a divindade de Cristo quando não seguem os mandamentos de Cristo que disse, tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Obrigado.